Olá, pessoal! Então, a gente vai falar sobre função, né? Primeiro eu vou fazer aqui, relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Então, desde o início. A função, né? É uma relação entre duas incógnitas, no caso aqui da função afim, né? Que ela é escrita no formato do ax mais b, aonde o a e o b são coeficientes, né? E esses x aqui seriam os valores dentro dos reais, né? Estou trabalhando dentro dos reais, os quais eu poderia substituir e aí calcular o valor da função. Que na verdade a gente, após substituir o valor do x, a gente resolvendo toda essa função, a gente chega ao valor de y. Então, eu vou colocar uma função do primeiro grau, né? Afim do primeiro grau, ainda não vou demonstrar para vocês a função constante, vou deixar para a próxima aula. Nessa, eu vou trabalhar apenas com a função do primeiro grau. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma função do tipo 2x menos 5, tá certo? Então, é uma função do primeiro grau, porque o meu expoente aqui é 1 e é o monômio de maior grau, por isso que é do primeiro grau, tá? Ela é completa porque eu tenho tanto A quanto B, né? E aí eu vou agora esboçar o gráfico dessa função. Então, o que que eu faço? No cantinho aqui da folha, eu vou colocar o x primeiro, e o segundo eu vou colocar f de x, que é a função toda, completa, né? Isso, como eu falei, vai ser igual a y, porque através dessas substituições do valor de x na função, é que a gente vai gerar o valor de y, que seria o resultado após a substituição. Então, o que que eu vou fazer? No meu plano cartesiano, a gente tem aqui, como eu falei, o eixo x, que é a abscissa, e o y, que é a ordenada. Esse encontro aqui dos dois eixos a gente chama de origem e vou demarcar de 1 em 1 centímetro, que na verdade vão ser os números inteiros, positivos para cá, negativos para cá, positivo para cima e negativo para baixo, né? Pronto. Por que que eu vou iniciar dando o valor de x como menos 2? Porque eu quero esboçar esse gráfico mais ou menos por aqui. Eu quero saber como é que se comporta o desenho, que é no formato de uma reta dessa função, mais ou menos nessa região. Então, para eu saber o valor de y, né, eu vou substituir os valores de x que estão por aqui, para eu poder calcular e achar o par ordenado e traçar o gráfico, tá certo? Então, eu vou começar com menos 2, eu que escolho, aleatório, pego menos 2 e aí eu faço o f de menos 2, que vai ser quanto? Qual é a função? 2x menos 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. 2 vezes menos 2, menos 5. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 menos 5, menos 9. Agora, eu vou fazer com menos 1. Então, eu vou fazer f de menos 1, porque o meu x agora, ó, é menos 1. E vou substituir. 2 vezes menos 1, né? Eu peguei a função, substituir os valores e vou calcular. 2 vezes menos 1, menos 2 com menos 5, menos 7. Vou fazer f de 0, que é o próximo inteiro. Professora, por que só coloca número inteiro? Porque fica mais fácil para resolver. Se eu colocar um número com dízima periódica, que também faz parte do real, né? Porque real não é tudo. Como eu posso colocar qualquer número, para mim é mais interessante colocar o número inteiro. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0, menos 5. 2 vezes 0, 0, menos 5, resultado menos 5. X sendo agora 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1, menos 5. 2 vezes 1, 2, menos 5, menos 3. Vou fazer só até 1, tá? Eu posso colocar infinitos aqui, ó, né? Mas não preciso. Vou só pegar esses 4 pontos. Então, eu vou chamar esse primeiro de ponto A,
segundo de ponto B, terceiro de ponto C, quarto de ponto D, tá? Então, quais vão ser as coordenadas, né? Qual vai ser a coordenada do ponto A, x e y? Bom, o x é menos 2. Quando o x for menos 2, a gente substituiu e viu que o resultado deu menos 9, ou seja, o valor de y. Então, menos 9. O ponto B, x menos 1. Nessa ordem, por isso que se chama par ordenado. Está nessa ordem, x e y. Quando x for menos 1, y é menos 7. Quando x for 0, y é menos 5. Lembrando que esses valores foram calculados substituindo o valor de x na função. E qual seria a coordenada de D? Bem, se o x for 1, o y vai ser o resultado de quando eu substituo na função 1. Então, vai ser menos 3. Pronto, agora eu tenho ponto A, B, C e D. Todos esses pontos pertencem ao meu gráfico quando eu for traçar referente a essa função. Então, eu venho aqui, ó, e começo ponto menos 2 e menos 9. Eu venho aqui no x, menos 2, ó, menos 1, menos 2. E aí, o menos 9 não está para baixo? Então, eu vou descer até o menos 9. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aí, ó, o ponto de encontro dessas paralelas que eu traço, tanto ao eixo Y quanto ao X, eu vou chamar de A. Mesma coisa agora para o ponto B. Venho no eixo X, vou até o menos 1, né? Porque o meu X é menos 1. E aí, o meu Y é menos 7, que está para baixo. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Traço essas paralelas, esse ponto de encontro é meu ponto B. O meu ponto C é o 0 e menos 5. Venho aqui no X, ó, vou até o 0 e baixo menos 5. 1, 2, 3, 4, menos 5, que é sentido negativo, né? Então, esse aqui é meu ponto C. Meu ponto D, x igual a 1. Venho no eixo X, vou até o 1. Pronto. Menos 3. Menos 3 está para baixo. Então, ó, 1, 2, 3, menos 3. Então, esse ponto aqui, ó, é meu ponto D. Logo, se vocês observarem, os 4 pontos aqui estão colineares, estão parecendo que estão numa mesma reta. Quando eu faço o traço, eu percebo que esses pontos pertencem a essa reta, então essa reta é o exemplo, no caso é o exemplo de uma função no plano cartesiano. Então, é a representação gráfica da minha função, que é a função que a gente colocou ali, 2x menos 5, tá vendo? A função, a representação dela é essa reta aqui. Tá vendo? E é assim que a gente faz o traçado no plano cartesiano da reta. Aí tem um detalhe, observa. Esse ponto aqui, ó, que está em cima do eixo Y, ele justamente é quando x é 0 e o y é menos 5. Só que se vocês perceberem, essa reta, ela também corta o eixo do x num ponto. Esse ponto é quando o meu x é um determinado valor, que eu vou calcular, mas o meu y é 0. Como é que eu descubro esse valor de x? Bom, se antes o par ordenado era descoberto, né, com a substituição de x na função e se resultava, né, num valor que era determinado como y, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou igualar a função ao y, que no caso aqui é o 0, e aí eu calculo x. Então, eu faço isso, pego a função, que é 2x menos 5, e iguala ela a 0. Por quê? Eu tenho que achar esse valor aqui, que quando eu substituo dá 0. Não é sempre assim, ó?
A gente pega o x, substitui aqui e vê o valor final. Para esse valor dar zero, é só pegar a função e igualar a zero, que aí eu vou descobrir quem é que eu substituí aqui. Isso eu estou fazendo desse jeito. Aqui eu caí numa equação normal. Separa quem tem x para o lado, quem não tem para o outro. X é igual a 5 dividido por 2, né? Porque o 5 é negativo, passa para cá positivo. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, eu tenho 2,5. Esse ponto aqui, então, ele é 2,5, né? Apesar de não estar milimetricamente traçado, mas ele aqui é 2,5, tá certo? E aí, gente, para eu não ter que precisar fazer todo esse cálculo, nessa tabelinha, o que a gente faz? A gente, então, vai pegar a função e ver uns detalhes dela, né? Quais são os detalhes? Olha só, primeiro eu vou passar a informação para vocês que na função, quando eu tenho o coeficiente A maior que zero, na verdade, eu tenho uma função crescente. Ela tem esse desenho aqui, ó. Ela está crescendo, ó. Conforme está aumentando o valor de x, ó, ela está indo lá para cima, tá vendo? Isso é porque o meu A é positivo, ele é maior que zero. Quando o meu A é menor que zero, ele é negativo, logo ele é uma função, aliás, ele define uma função decrescente, tá vendo? E aí, se eu tiver, então, uma função menos x mais 4, não é negativa, aqui não é menos 1, o valor de A, decrescente. Se eu fizer x menos 2, o x aqui, ó, não é como se fosse 1, positivo, ela é crescente. Se eu tiver menos 4x menos 2, menos 4 não é o valor de A, negativo, decrescente. Então, ó, decrescente, crescente. Se eu tiver 7x menos 1, essa função crescente, porque meu A é positivo no 7, tá vendo? Pronto. Então, para eu esboçar um gráfico, né, sem precisar fazer essa tabelinha bem grandona, que inclusive acaba sendo um pouco confuso, eu vou, na verdade, primeiro observar o termo independente da função. Uma informação para vocês, que esse termo independente de x, ou seja, que ele não está com x, que é o termo b, ele, na verdade, vai ser o ponto aonde a reta corta o eixo do y. Professor, o que é isso? Olha, essa minha função aqui é 2x menos 5. O termo b é o menos 5, não é? Ele é o ponto aonde a reta vai passar pelo eixo y. Olha, justamente aqui no C, ó. Porque como o meu x é zero, o menos 5 é o valor de y, ele, na verdade, esse ponto vai estar sobre o eixo. Então, essa reta, ela corta o eixo y nesse ponto. E esse ponto é justamente o termo B. Pensando assim, antes de você esboçar um gráfico, você primeiro irá marcar o valor de B no gráfico. Então, por exemplo, numa dessas 4 funções que eu dei de exemplo para vocês, eu vou esboçar o gráfico dessa aqui, ó, menos x mais 4. O valor de B aqui é 4, né? Aí eu vou lá no gráfico, 4 positivo, então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o B, ou seja, o meu gráfico vai passar por aqui, por esse ponto, de forma crescente ou decrescente. Depois que eu marquei o termo B lá, eu vou verificar o valor de A. Por quê? Porque se A for maior que zero, o desenho do gráfico vai ser assim, com essa reta nessa inclinação. Se o A for menor que zero, o desenho do gráfico vai ser nesse formato, nessa inclinação, né?
Mais inclinado ou menos inclinado? Pode até ser, porém, sempre no sentido decrescente, tá vendo? Então, observando essa função aqui, ó, que é menos x mais 4, o valor de A é negativo, é menos 1, é menor que zero. Então, ela vai estar desenhada mais ou menos nesse formato. Observando aqui no gráfico, ou eu posso desenhar crescente, passando por B, ou decrescente, né? Só tem dois desenhos que podem ser feitos aqui na função do primeiro grau, né? Passando por B. Como ela é decrescente, vai ser dessa forma. Porque se ela fosse crescente, seria dessa. Mas não é. Ela é decrescente porque o valor de A é negativo. Logo, eu tenho que agora descobrir qual é esse valor aqui no eixo X. Porque no eixo Y, eu já sei que é o valor de B, que inclusive é mais 4. Então, aqui eu vou colocar 4. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, vai ser o ponto em que o meu X é 0 e o meu Y é 4, né? E nesse ponto aqui, vai ser quando eu vou ter um valor de X, que eu não sei, eu vou descobrir, e o Y 0. Lembrando mais uma vez o que eu fiz no outro gráfico, se esse é o valor de Y, e essa é a minha função, menos x mais 4, eu vou pegar esse valor, essa expressão toda, menos x mais 4, igualar a zero. Pronto, agora eu vou descobrir esse valor de x. Então, ó, menos x é igual a menos 4, que esse mais 4 passa para cá, menos 4. Multiplico toda a expressão por menos 1, então eu vou ter x igual a 4. Logo, esse valor aqui vai ser 4. Então, esse ponto, ele é 4 e 0. Esbocei o gráfico da função, verifiquei os dois pontos que ele corta o eixo tanto do x quanto do y, né? E consegui demonstrar que ele é uma função, essa função é uma função decrescente. Assistam novamente esse vídeo, tirem as dúvidas no WhatsApp, postando lá, me perguntando, tirando foto e tentem fazer as questões lá no Classroom, tá? Aí, como eu informei, não só amanhã, como outros dias também, se vocês quiserem tirar para ver o vídeo e fazer a questão, pode. Sentindo dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Tá certo? Boa tarde a todos.